Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, agradecendo a espiritualidade superior que nos olha, que toma conta da nossa vida. Agradeço a todos vocês que estão vendo esses vídeos, que estão inscritos no meu canal ou não, pelos familiares, que muitos dizem aqui que os familiares também gostam muito dos meus vídeos, né? Então eu agradeço a todos vocês pelas palavras de incentivo, pelas palavras de carinho que eu recebo, né? São palavras assim que eu não tenho nem como dizer de agradecimento para vocês. Me sinto até encabulada com tanto carinho que vocês estão expressando por mim. Outros se dizem até que parece que eu sou da família. Olha que maravilha, né, pessoal? Então, eu tenho a agradecer aqui, eu não tenho nem como, né? Eu não tenho palavras assim, não existe para dizer a vocês muito obrigado por vocês sentirem que eu sou da família de vocês. Na verdade, nós somos uma família espiritual aqui vivendo dentro desse canal. Essa é a grande realidade, eu vejo por esse lado. Essas pessoas aqui inscritas são minha família espiritual também. Certo, pessoal? Eu estou aqui, pessoal, com um assunto que me chamou a atenção também, sobre brinquedos, né? E bonecos de voodoo. Esse é um assunto, pessoal, por demais interessante também e que nos chama a atenção para que a gente fique alerta nessas questões aí, né? O perigo todo, pessoal, é que tem pessoas que usam dos bonecos uma forma de materializar algo, algo que elas perderam, algo que elas querem, né? De bom ou de ruim. E não sabem, não têm conhecimento que estão adentrando em níveis de frequências baixas, né, que vão fazer com que aquele brinquedo, aquele boneco, tenha, né, a materialização de algum ser que ela não está vendo, de algum espírito, né, algum obsessor, algum espírito maligno, né, que zombeteiro, de certo, que pode fazer algo muito pior com ela, com aquela família dela, e ela não se apercebe disso. E outras questões também, por outro lado, tem pessoas que dão de presente os bonecos, né? Já os bonecos já trabalhados na magia, para destruir. A verdade é essa, né? Para destruir aquela família. E então, pessoal, o perigo todo está aí, né? Esses bonecos, chamados de bonecos, não só esses que são feitos as obras de magia para serem concretizados o voodoo, como também os brinquedos que são usados para serem manipulados e materializados por esses espíritos. E isso existe, pessoal. Os espíritos realmente, esses espíritos do umbral, eles se aproveitam dessa ignorância das pessoas, se aproveitam dessa falta de conhecimento, né? A falta de fé em Deus dessas pessoas e usam, né, desses bonecos para se manifestarem naquela família. E se manifestam de todas as formas, né? De todas as formas possíveis que vocês podem imaginar. Eu tirei daqui um assunto aqui, eu tirei da internet, na questão aqui, para que vocês tenham uma ideia sobre o que acontece com esses tipos de boneco. Porque são muito difundidos, né, no mundo, esses brinquedos assombrados. E essa questão aí dos brinquedos assombrados, ela é muito conhecida pelo mundo afora. Tá? Eu aqui só estou relatando algum fato para que vocês fiquem alerta nessas questões de comprar brinquedo em brechó e dar para um filho, né? Ver quem é que está dando um brinquedo de presente para um filho. Se essa pessoa algum dia ela foi uma pessoa que te quis mal e agora está ali toda boazinha, aquela coisa toda, tem que ter cuidado também nesse fato. Então eu vou dizer aqui, eu vou ler aqui para vocês uns fatos que eu tirei aqui da internet sobre uma questão, pessoal, dos brinquedos assombrados, né? Então vocês já sabem que vocês já ouviram falar de casas, lugares e até objetos que são possuídos. Isso aí é uma possessão maligna, certo? Se algum objeto se mover dentro de casa e você vê vultos e brinquedos que movem cabeça, que até falam, e seu filho fala com o brinquedo e vocês vão e escutam sons dentro de casa, vocês procurem olhar o que é isso, que coisa boa não deve ser. Então, eu estou abrindo aqui os olhos de vocês, né? Então, os brinquedos são os objetos com mais casos de possessão espalhados pelo mundo. Olha só. Alguns dos mais famosos e conhecidos fatos são os das bonecas Annabelle, de Robert o boneco voodoo,
e da boneca Okiko, né? Então eu vou ler aqui essa história. Essa boneca de pano, a Annabelle, ela está até no museu. Ela está no museu desse pessoal aqui, Ed e Lorraine Warren, no Museu Oculto dos Warren, tá? Mas eu vou ler aqui desse boneco Robert, né? Esse boneco Robert, em 1896, uma empregada praticante de voodoo, segundo a história, descontente com seus patrões, resolveu fazer algo para retribuí-los. Ou seja, ela fez um boneco, porque ela não estava satisfeita com os patrões, e fez esse boneco para dar de presente lá. Deu de presente ao filho do casal, Robert Eugene, Jenny, né? Um boneco de 1 metro de altura, recheado de palha, ou seja, pano, né, pelo lado de fora, recheado de palha. Tinha um rosto humanizado, o rosto dele era um rosto parecendo realmente de pessoa, né? E se tornou muito adorado pelo menino, né? Ele decidiu chamar o boneco de Robert. O menino resolveu chamar o boneco de Robert. O boneco se tornou companhia inseparável de Jenny, que é o menino. Seu pai costumava ouvi-lo constantemente falando com o boneco. Isso seria normal se os pais não ouvissem Jenny respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente da sua. Os pais começaram a prestar atenção nisso, né? Coisas estranhas começaram a acontecer, né? Vizinhos diziam ver Robert aparecer de janela em janela da casa quando a família estava fora de casa, ou seja, a família toda estava fora de casa e o boneco aparecia na janela e a vizinhança via. Jenny começou a culpar Robert quando algo errado acontecia. Quer dizer, o menino começou a culpar o boneco Robert, que ele mesmo tinha dado esse nome, né? Quando alguma coisa errada acontecia lá. Seus pais diziam ouvir risos do boneco e podiam jurar ver o vulto de Robert correndo pela casa. Quer dizer, os pais viam o boneco correndo pela casa. Jenny, que é o menino, começou a ter pesadelos e a acordar gritando. Quando seus pais entravam no quarto, encontravam-no bagunçado, com móveis virados, com o menino encolhido, com medo e o boneco nos pés da cama sentado. Olha só, o boneco sentado no pé da cama e o menino encolhido num canto, morrendo de medo. E o menino falava, foi o Robert. O boneco foi colocado no sótão e ficou lá por muitos anos. A mãe resolveu tirar o boneco de lá e botou no sótão. E ele ficou muitos anos lá, o boneco. Quando os pais de Jenny morreram, olha só, os pais do menino morreram. Ele redescobriu Robert no sótão. A mãe escondeu o boneco lá, só que quando os pais morreram, ele achou o boneco lá de volta. O poder de Robert sobre Jenny era forte, e no momento em que Jenny pôs os olhos em Robert, sua influência pode ser sentida novamente. Foi assim que ele botou o olho no boneco novamente, o boneco começou a fazer novamente as gracinhas que fazia, né? Aí Jenny já estava casada, olha só. A esposa de Jenny sentia-se desconfortável com o boneco. Um dia cansou-se de olhar incômodo do boneco, do olhar incômodo, e o devolveu ao sótão. Ou seja, a esposa do menino, que agora já era um adulto, não gostando mais do boneco, pegou o boneco e colocou de volta lá no sótão. Jenny ficou chateado e exigiu que Robert tivesse um quarto só para ele. Olha só, pessoal, onde chega a possessão, né? Chega a possessão de querer um quarto para um boneco que estava completamente possuindo, né, na verdade, o menino, né, Jenny. Um quarto só para ele, né? E de onde pudesse ver a rua pela janela. Ele queria que o boneco ficasse olhando a rua pela janela. Ou seja, olha onde estava indo essa possessão, em cima do Jenny, né? Ele colocou o boneco em um quarto próximo da janela. Pouco depois, a sanidade de Jenny começou a ser questionada. Ou seja, ele começou a ter a sanidade dele questionada. Todo mundo já estava chamando ele de maluco. Os cidadãos de Key West, que é a cidadezinha, né, ouviram falar de Robert e sua maldade. Muitos diziam ver Robert na janela, rindo das suas caras quando passavam pela casa. Na porta de casa, ele ficava rindo lá de cima, o boneco. Crianças evitavam passar perto da casa com medo do olhar maligno do Robert. Até as crianças tinham medo de passar ali. Jenny disse que certa vez, ao visitar Robert em seu quarto, encontrou-o na cadeira de balanço, com raiva do seu quarto. Olha só, o boneco já estava com raiva do quarto, estava sentado na cadeira de balanço. Isso fez com que Jenny se enchesse de Robert, mas o boneco tinha outros planos. Olha só, pessoal, a possessão já estava tão grande que o boneco já estava com outros planos para o Jenny, né? Visitantes diziam ouvir passos vindo e indo do sótão
e estranhas risadas. Após um tempo, as visitas cessaram na casa do Jenny. Ou seja, ninguém mais queria ir lá visitar ninguém. Jenny morreu em 1972 e a casa foi vendida a uma outra família e o conto de Robert foi esquecido. Mas Robert esperou pacientemente até ser novamente redescoberto no sótão pela filha de 10 anos dos novos proprietários da casa. Ou seja, eles venderam a casa quando o Jenny morreu, desencarnou, eles venderam a casa com tudo dentro e o boneco estava lá no sótão, né? E a filha de 10 anos do novo proprietário encontrou ele lá. Pouco tempo depois, a menina começou a se queixar que Robert a torturava e infernizava sua vida, ou seja, a possessão estava no boneco, certo, pessoal? A possessão estava ali, que foi tamanha a vontade daquilo ali acontecer, e aquele voodoo que a ex-empregada, quando ele era pequeno, fez, que colocou naquele boneco todo o voodoo e toda a obra, né, maligna, nesse caso. Mesmo após 30 anos, ela continua a afirmar que a boneca estava viva e queria matá-la. Robert ainda vestia sua roupa branca de marinheiro, vive confortavelmente, ainda que bem guardado, no Key West Martello Museum. Ele está lá no museu agora, dessa cidadezinha. Levaram ele lá para o museu. Funcionários do museu continuam a relatar que Robert ainda faz seus velhos truques nos dias de hoje. Ou seja, uma limpeza nessa casa seria o ideal, né? Porque toda a memória da parede está ali com esse boneco, nesse sótão, né? A geobiologia tinha que agir rápido aí, né? Por isso que essas casas compradas de outras pessoas tem que ser feita uma limpeza espiritual e energética, né? A fundo, porque essas coisas nunca se sabe o que vai acontecer, porque esse voodoo, ele permaneceu longos anos. Veja que a garota, 30 anos, né? Depois o pessoal vendeu a casa, de certo até por esses motivos aqui, que essa casa foi vendida. Talvez nem por outros motivos. Esse pessoal que tinha essa menina de 10 anos na época que compraram, que a menina também achava que o boneco ia matá-la, que estava torturando ela. Então, toda a obra de voodoo estava no boneco. Então, todo dono daquele boneco iria sofrer as consequências daquele voodoo daquela ex-empregada, certo? Então, para uma casa dessa ser vendida assim, né, toda pessoa que vai para lá vai passar pelos mesmos problemas, não agora mais com o boneco, porque o boneco está no museu, mas, né, com as memórias das paredes que ainda estão agindo ali naquele local, com certeza, porque foram muitos anos de memórias das paredes, né, com esse ambiente maligno, nocivo, né, espiritual ali, que todos que relatam, né, que as pessoas não conseguiam ver. Então, é uma limpeza espiritual realmente forte que tem que ser feita ali, né, para retirar esses padrões energéticos antigos dessas memórias ali que ficaram ainda, né, sobressaindo nesse ambiente. Então, quando eu falo essas coisas de memórias das paredes, quando eu falo disso, eu falo também dos móveis, né? Quando vocês compram móveis de brechó que herdam, né, de um familiar antigo, você não sabendo a situação que está aquele familiar antigo, se ele ia gostar daquilo, se não ia, se o padrão dele era de vingança, se o padrão dele era de ódio, se era de ciúme pelo móvel. Então, quando eles dividem aquilo tudo ali, a pessoa inteligente e sábia tem que fazer uma limpeza, no mínimo, naquele móvel. Primeiro, né, fazer uma análise naquele móvel ali, com a geobiologia, com a radiestesia. Fazer uma análise naquele móvel, detectar padrões energéticos nocivos para e ver se há como limpar assim, energeticamente, com ervas, né? Com defumadores, né? Com incensos, porque os defumadores e os incensos tem diferença, né? Tem diferença de padrão. Você realmente queima certas larvas e miasmas que ficam no móvel, ficam numa roupa, que ficam num qualquer objeto, bijuteria, que você herde, né? Num calçado. Realmente, eles queimam, mas tem que ver qual que vai servir realmente para aquele objeto. Se você ganhar alguma coisa de alguém, você queima um incenso, né? Queima um defumadorzinho ali, aquele defumadorzinho de queimar sem brasa, pode queimar um daqueles ali. Eu já resolvi muitas coisas quando a radiestesia, ela orienta que um defumadorzinho daquele que a gente compra em caixinhas, né? Das 7 linhas, assim, de abre caminho, vence demanda, esses assim, que pode ser queimado só acendendo ele sem brasa, muitos casos eu já resolvi com esse tipo de defumadorzinho. E outros nem precisa desse defumadorzinho, basta um incenso,
né? A seu gosto, basta um incenso, que você vai resolver também o problema. Mas aí nós temos que averiguar qual que vai resolver o problema. Se é um, se é o outro. Às vezes um só resolve, né? Então, quando eu falo disso de Memórias das Paredes, eu falo de tudo, né? Eu falo de objeto, eu falo de roupa, eu falo de calçado, né? Eu falo de uma bijuteria que você ganhe. Eu falo de qualquer coisa que você não sabe qual é a intenção da pessoa que está te oferecendo aquilo, né? Às vezes ela está boazinha na sua frente, mas você não sabe qual o coração dela, né? E vai se aquilo está trabalhado. Então, temos que ver se aquilo ali foi trabalhado primeiro no voodoo, certo? Para depois entrar para dentro da nossa casa e depois ter o consentimento para nós usarmos, entenderam, pessoal? Então, nesse caso aqui mesmo também do boneco, foi isso que aconteceu, né? A família, coitados, não sabiam receber o boneco em casa e o boneco fez essa lenha toda aí, né? Nessa família e em outras famílias mais que foram adquirindo a casa, porque o boneco ficou lá, né? E hoje em dia os funcionários do museu ainda veem, né, coisas provenientes desse boneco. O outro caso aqui, pessoal, é da boneca Okiko, né? Essa história começou em agosto de 1932, quando Kikuko adoeceu gravemente quando tinha apenas 3 anos, né? Seu irmão visitava uma cidade de Sapporo, Hokkaido, uma ilha ao norte do Japão, quando viu uma boneca e comprou para a irmã. A menina adorou a boneca, tanto é que ela não se separava dela em nenhum momento. Mas a doença se agravou e ela morreu em janeiro de 1933. Ela já estava doente, o irmão, para agradá-la, foi viajar, viu a boneca, achou que ia agradar a irmã, comprou e trouxe e deu de presente para a irmã. Mas só que a irmã adorou a boneca, mas só que a irmã piorou da doença e morreu um ano depois. É costume no dia da cremação do corpo, né? Porque as pessoas lá, geralmente, são os budistas, né? Eles queimam o corpo, cremam, né? Cremam com todos os objetos que a pessoa mais gostava e colocam tudo dentro do caixão para ser cremado junto, certo, pessoal? Mas a família esqueceu-se de colocar a boneca junto da menina. Nesse caso, a menina foi cremada com tudo dentro, menos a boneca, que a família esqueceu. Após a cremação, a boneca que recebeu o nome de Okiko foi colocada no oratório ao lado das cinzas da criança, onde a família fazia as orações, de certas orações dos antepassados, né? Com o passar do tempo, começaram a perceber que o cabelo da boneca parecia crescer. Olha só, típico, né, de materialização, porque o cabelo da boneca, a família começou a perceber que começou a crescer. Na década de 40 do século agora passado, veio a guerra e a família teve que fugir para o interior, né, deixando a boneca com os sacerdotes do templo Manejin, que aguardaram juntamente com as cinzas de Kikuko. Com o fim da guerra, a família voltou para a cidade, procuraram pelos seus pertences no templo, onde perceberam com espantos que os cabelos da boneca não paravam de crescer. Olha só, a família fugiu devido à guerra, voltou, deixou tudo a cargo dos sacerdotes do templo, e os sacerdotes colocaram esses pertences da menina junto, né, lá tudo juntinho. Só que quando a família retornou, viram com espanto que o cabelo da criança, da boneca, estava crescendo. A pedido do irmão da menina, a boneca continuou no templo. O menino, o rapaz, mandou deixar. Não, deixa aí, deixa aí. A imprensa mostrou o fenômeno, o que chamou a atenção dos pesquisadores, para que fosse dada uma explicação científica para o caso, né? O que não aconteceu até hoje. O templo que fica caído é visitado por turistas e curiosos que querem ver, né, a fantástica transformação da boneca. Há controvérsias, mas dizem que as transformações são visíveis. As transformações na boneca estão visíveis, né, na boneca. O cabelo antes dos ombros agora chega até a cintura. Olha só, pessoal, o cabelo da boneca primeiro era curto, chegou aos ombros. Hoje em dia, a boneca está lá nesse templo e ela está com o cabelo na cintura, né? Os lábios antes cerrados estão entreabertos e úmidos, e seus olhos parecem olhar para as pessoas com a expressão de quem tem vida. Entenderam, pessoal? Então, isso é típico caso de obsessão, de possessão, na verdade, né? Um espírito que animava, ou talvez um que animava essa boneca já anteriormente do irmão comprá-la, antes do irmão adquirir e dar ela de presente, que um ano depois ela desencarnou. Esse boneco já veio com esse espírito ali, né? Com essa possessão. Esse espírito tomou conta daquela boneca e sobrevive até hoje.
né? Não é porque a menina desencarnou, de certo ela já ia até desencarnar mesmo. Mas é que esta boneca já veio com essa possessão. Compreende? Então, é muito perigoso, né, comprar bonecos assim, nesses lugares de brechó, né? Ou receber de presente de pessoas que a gente não conheça, né? Ou que tenha um passado envolvido em obras de macumbaria, certo? Não devemos aceitar. Ó, certo, pessoal? Então, esses casos dão relato a outros casos, né? Vividos aqui mesmo, não é só pelo mundo, não, pessoal. No Brasil tem isso, né? As pessoas, às vezes, tem mulheres que perdem os filhos em aborto, mas porque estava muito encegueirada com aquele fato de ter um filho, passa. Né? Tem lugares até que mandam a pessoa comprar um boneco para aquela mulher ficar tomando conta daquele boneco como se fosse um filho. Olha que absurdo, pessoal. Olha que absurdo alguém achar que esse lugar é um lugar decente de se ir lá, né? É um lugar decente de você estar sempre indo assistir alguma coisa de um local desse que manda esta mulher, né? O guia espiritual daquele lugar, mandar esta mulher comprar um boneco e passar a fazer aquele boneco parte da família. Tem gente que compra pulseira, anelzinho, brinquinho para os bonecos, como se fossem família, da família. Vocês estão compreendendo, pessoal? Vocês podem pesquisar isso também na internet, sobre esses bonecos assassinos, né? Que até esse filme Boneco Assassino, ele foi baseado nisso, pessoal. Tá? Ele foi baseado nessa história, nessas histórias reais de bonecos, brinquedos, né? Que são os objetos que mais eles usam para essas questões assim de voodoo, né? E depois querem dar sumiço e vão dar sumiço num brechó desse. E o perigo fica aí de quem adquire aquele objeto naquele momento. Então vamos tomar conta, pessoal, disso. Não vamos aceitar isso na nossa casa. O mesmo fato é aquele das bonecas namoradeiras, aquelas imagens, né? Que eu falei no vídeo bem lá para trás, das bonecas namoradeiras, né? Que aquilo ali tem uma conotação espiritual, né? E ela não é simplesmente um enfeite que está ali, que bota na janela e ela fica tomando conta ali. Realmente, aquela imagem ela é bonita para ficar ali como um enfeite, mas que não serve. Às vezes as pessoas entram em falência, abortos inexplicáveis, como a espiritualidade fala. Vem tudo proveniente daquele tipo de boneca, entendeu, pessoal? Então, vamos tomar conta não só desses bonecos de palha, boneco de pano, boneco de plástico, boneco que for. Você não sabe se botaram alguma coisa ali dentro, ok, pessoal? Você não sabe pela mão de quem fez aquilo ali, quem é aquela pessoa. Portanto, pessoal, vamos tomar conta, ok? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado desse assunto, que seja proveitoso, né? Que a paz, a saúde e a prosperidade esteja em cada lar de vocês, tá? Namastê para todos vocês e para a sua família. Muita paz, muita saúde, agradecemos a espiritualidade por olhar por nós, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê.